Bom dia a todos que nos acompanham através das nossas redes sociais. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Quero dizer que vocês são bem-vindos à Escola Bíblica Discipuladora da Primeira Igreja Batista em Aperibé. Estamos falando já há algum tempo sobre a dinâmica da igreja no século 21. Semana passada falamos sobre a igreja hoje, né? E meditamos, vimos na palavra de Deus que a igreja hoje ela precisa ter uma base bíblica e também precisa se contextualizar de acordo com o seu tempo, de acordo com o momento em que vivemos. Essa é a igreja de hoje que precisa fazer a diferença aonde está inserida. Na aula de hoje, a aula 6, nós vamos estar falando que a igreja de hoje, ela não é formada por crentes, e sim por discípulos. Semana passada a gente leu Atos capítulo 6 e a gente viu que ele começa dizendo assim, abra sua Bíblia aí, como a gente falou na semana passada, né? A importância de vocês estarem acompanhando, lendo aí na sua Bíblia, marcando, perguntando, para que então você possa estar fortalecendo assim a sua base, o seu conhecimento bíblico. E a gente viu em Atos capítulo 6, no versículo 1, que ele começa assim, naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Aqui a gente viu que estávamos falando sobre a igreja primitiva, o modelo de igreja que nós temos hoje, né? E fala que naquele tempo estava havendo um crescimento muito grande por causa que aquela igreja estava fazendo a diferença onde ela estava inserida. E só que esse crescimento não era de crentes, não era de número de pessoas. Esse crescimento aqui em Atos, capítulo 6, versículo 1, a parte A, diz que naqueles dias crescia o número de discípulos. Em Mateus, capítulo 28, vamos lá passear um pouco pela nossa Bíblia, diz assim, que é a grande comissão, que é quando Jesus, então, fala para a grande comissão. Quem faz parte dessa grande comissão? Eu e você, aquele que já teve um encontro com Cristo Jesus. E lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19, ele fala assim para a grande comissão: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No versículo 20 ele fala assim, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nesses dois versículos que nós vimos, lá em Atos, fala que a igreja primitiva ela estava crescendo de uma forma até acelerada, né? Porque todos que iam crendo, iam sendo salvos, eles iam sendo acrescentados dia após dia. Mas fala que lá estava crescendo o número de discípulos. E aqui no Mateus capítulo 28, fala a ordem é para ir e fazer discípulos e não crentes. Então a igreja de hoje é aquela que não é formada de crentes, mas sim por discípulos. Mas, Lucélia, qual é a diferença de crente para um discípulo? Nós vamos estar vendo isso hoje. E existe uma grande diferença. E nós vamos estar estudando para que você possa estar se identificando. Se de fato você tem sido um crente ou um discípulo. Porque o que a Bíblia fala, o que a Bíblia espera é que façamos discípulos. Qual é a diferença? Crente, segundo o dicionário, é aquele que crê, que acredita. Então, a gente vê por aí
Tem muitas pessoas que creem em Deus, que sabem que Ele existe, acredita nas suas promessas. Inclusive tem um ditado muito popular que diz que crê até o diabo crê, né? Sim, de fato ele acredita. Só que Deus ele espera um pouco mais. Não basta somente acreditarmos que Ele existe. Ele espera um pouco mais de mim e de você. E o que vem a ser discípulo? Discípulo é o aprendiz, é o aluno receptivo ao ensinamento. O discípulo é algo mais profundo, ele vai um pouquinho mais além. Ele não só acredita, mas ele está receptivo a aprender cada dia mais, a obedecer, a viver segundo a vontade do seu mestre. Então essa é a diferença entre crente e discípulo. E nós vamos ver que é importante a gente crer, tudo começa, a gente precisa acreditar, mas a gente não pode ficar só nisso. Nós precisamos mergulhar mais profundo, entender, vivenciar, se relacionar com o Pai. E eu trouxe alguns versículos da Bíblia que nos dá exemplos claros do que vem a ser verdadeiramente um discípulo. Abre aí Mateus capítulo 4. Vamos lá, Mateus capítulo 4, do versículo 18 ao 22. Diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Aqui é quando Jesus chama os seus primeiros discípulos. Duas palavras que me chamam muita atenção nesse texto. Jesus, quando esteve com esses homens, ele conversou, ele chamou. E no versículo 20 fala assim: no mesmo instante, eles deixaram as suas redes. No versículo 22 fala assim: eles deixando imediatamente seu pai e o barco o seguiram. Exemplo de discípulos. Discípulo é aquele que está disposto a renunciar a alguma coisa para então seguir o Mestre Jesus. Mateus capítulo 19, versículo 29 diz assim: e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Mais uma vez, estamos falando de renúncia, porque discípulo tem a ver com renúncia. E aqui, em alguns momentos, não que vai acontecer isso com todos, mas em alguns momentos você vai precisar renunciar muita coisa que são muito importantes para mim e para você. Mas aqui ele fala: aquele que renunciar por minha causa, receberão 100 vezes mais. Mais à frente, em Gálatas capítulo 2, vamos seguindo aí na leitura,
eu estou dando exemplos de discípulos, para que nós possamos saber identificar a diferença de crente para discípulo. E também saber identificar se de fato eu estou sendo crente ou se eu verdadeiramente estou sendo um discípulo. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mais uma vez, estamos falando de renúncia, de obediência. Quantas pessoas que a gente crentes, né, que creem em Cristo Jesus, acredita, inclusive são membros de igreja, tem seu nome lá escrito no hall de membros, mas que não são capazes de renunciar nada, nem ninguém. Que são incapazes também de obedecer aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que Deus pede para que obedeçamos. Discípulo, ele passa pela renúncia, ele passa pela obediência, ele passa pelo crivo de não mais fazer as minhas vontades, mas colocar a vontade do Pai em primeiro lugar. Vamos prosseguindo agora para Mateus capítulo 16, versículo 24, diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu gosto desse versículo porque a gente acredita, a gente quer, mas a gente quer ir com tudo. A Bíblia fala que a porta para o céu ela é estreita. E a gente tem visto que as pessoas elas querem entrar com a bagagem, com tudo. Não, eu sou crente, eu acredito em Cristo Jesus, eu creio que o céu existe, inclusive eu vou estar lá. Mas não quer abrir mão dos seus prazeres, não quer abrir mão das suas vontades, quer ir com tudo. Quando nós aprendemos na palavra de Deus que a gente precisa negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo Jesus. João capítulo 15, vamos lá mais um pouquinho, João capítulo 15, versículo 43 ao 45, João capítulo 15, no João 15 nem tem 43, 45, João capítulo 15, do versículo 12 ao 19, diz assim: o meu mandamento é este: ame-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os
nos odeia. A gente vê nesse versículo de João capítulo 15, relacionamento. O discípulo é aquele que renuncia, é aquele que obedece e, acima de tudo, é aquele que se relaciona com o Pai. Aqui em João está falando: eu já não vos chamo mais de servo, mas de amigo. Eu compartilho com vocês tudo aquilo que o Pai tem falado comigo. Eu quero ter um relacionamento com você de amizade, um relacionamento íntimo, profundo. Eu quero revelar coisas que vocês nem imaginam. Mas quantas vezes Deus quer falar, Deus está falando, mas a gente está, envolvidos ou ocupados com tantas coisas que nós não temos tempo para ouvi-lo. E muitas vezes não só não temos tempo, como também não queremos ouvi-lo. Não estamos interessados naquilo que ele tem para falar. O nosso interesse está voltado para outras coisas que não a palavra de Deus. Então, discípulo é aquele que tem relacionamento com Deus. E a gente vai aprender em Marcos, capítulo 10. Agora sim, versículo 43 ao 45. Marcos, capítulo 10. 43, 45. Diz assim: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Um outro exemplo de discípulo é aquele que tem o coração de servo. Está disposto, inclusive, a dar a sua vida em resgate de muitas outras vidas. Nesses versículos que a gente leu aqui, que vocês acompanharam junto comigo, a gente pôde perceber, através dos exemplos, o que de fato é ser um discípulo. Discípulo é aquele que está disposto a renunciar. Discípulo é aquele que se relaciona com o mestre, com seu pai. Discípulo é aquele que serve, que é inclusive capaz de dar a sua vida para resgatar muitas outras vidas. O crente não. O crente é algo muito superficial. O crente, ele se contenta apenas ter o seu nome no rol de membros. O crente, ele não tem envolvimento, ele não tem relacionamento, por isso, nas celebrações, ele vai quando pode, quando quer. Nem está por fora de tudo que acontece no reino, porque o pai quer falar, mas ele está muito ocupado e às vezes não quer ouvir. O crente, ele não está disposto a obedecer. E por ele não estar disposto a obedecer, consequentemente, servir muito menos. Ele está aqui para ser servido, não para servir. Ele está aqui para ser o primeiro, mas não para ser servo. Só que a gente vê que a igreja de hoje, se ela na sua totalidade ou na sua maioria tiver mais crentes do que discípulos, é uma igreja que está condenada ao fracasso.
é uma igreja que não vai fazer a diferença nenhuma nesse tempo e nem no tempo vindouro. A igreja que vai fazer a diferença, a igreja forte, a igreja que vai impactar essa geração, que vai ser modelo para gerações futuras, é aquela igreja formada única e exclusivamente por discípulos, por pessoas dispostas a renunciar ao meu eu, a minha vida, o meu ego, as minhas vontades, dispostas a obedecer ao que o Mestre está falando. É aquela que se relaciona, por isso, e uma das formas de nos relacionarmos com Deus é através da palavra, sim. Porque aqui, através desse livro tão precioso, é que Deus vai falar conosco. É que Deus vai revelar os seus desígnios, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Se nós não lermos, se nós não buscarmos, se nós não nos interessarmos por essa leitura, é como se a gente estivesse calando a voz de Deus, é como se a gente estivesse falando para Deus assim: não quero te ouvir, não quero te ouvir. Essa semana, falando para as crianças, para a turminha da alegria, a gente fez ali um biscoito de bolacha, foi muito legal, que inclusive vai ao ar terça-feira. Eu falo para as crianças, assim como as crianças têm prazer, gostam de comer doce e querem o tempo todo, os pais precisam ficar controlando, porque senão, assim também a gente deve ter esse interesse pela palavra de Deus, porque é aqui que vai vir um relacionamento. Muitas vezes a gente só quer orar. Quer dizer, só eu falo, mas Deus eu não quero ouvir. E relacionamento onde só um fala, não é relacionamento. E a gente precisa estar disposto a servir o nosso próximo. Porque todas as vezes que nós servimos o nosso próximo, é como se nós estivéssemos servindo ao próprio Pai, ao próprio Deus. Em Mateus capítulo 25 ele fala assim: quando que a gente vai estar com Deus? Quando alguém tiver fome eu der de comer, quando alguém tiver frio eu vestir, quando alguém estiver preso eu for visitar, quando alguém, enfim. Todas as vezes que eu faço algo, que eu sirvo a alguém, é como se eu estivesse servindo ao próprio Pai. Como igreja, como discípulos, nós precisamos continuar avançando, sendo discípulos e fazendo discípulos. Lembra lá em Mateus 28, versículo 19? Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos. Como que nós vamos fazer discípulos? Não é falando, é vivendo. Porque as pessoas, elas vão aprender com a gente. Por isso que eu não posso viver minha vida de qualquer maneira. Porque, direta ou indiretamente, o tempo todo eu estou sendo exemplo para alguém. E eu preciso ser um exemplo de discípulo, para que outros discípulos sejam formados também. Eu gostaria de encerrar a aula de hoje de uma forma diferente. E eu gostaria que você meditasse. Na Bíblia nós temos muitos outros exemplos de discípulos. Inclusive, a aula semana passada a gente falou muito sobre Estevão. Foi um exemplo de discípulo. Uma pessoa que sabia quem era, o que fazia e para onde ia. E eu gostaria de encerrar a aula de hoje orando por você. E eu gostaria que você, durante essa semana, voltasse nesses versículos
que foi lido aqui e inclusive procurasse outros versículos também que falam sobre discípulos, que você conversasse com Deus, que você fizesse uma autoavaliação se de fato você tem sido discípulo ou crente. Nós só vamos conseguir impactar essa geração se de fato formos discípulos. E como tem feito falta os discípulos, como as igrejas têm aí perdido nesse quesito. Temos encontrado muitos crentes por aí, mas pouquíssimos discípulos. E a minha oração, eu vou estar orando com você, é que Deus olhe para mim, olhe para você e veja em nós verdadeiros discípulos de Jesus. Baixe sua cabeça onde você estiver, pare um pouquinho e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, sou grata a Ti, ó Deus, pelo fôlego da vida. Sou grata a Ti, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aprendendo da Tua palavra, Pai. Pai querido, nesta manhã, que a Tua palavra possa ir ao encontro de nossos corações. Que não seja a Lucélia a falar, mas que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, venha nos convencer, venha nos mostrar e venha nos ajudar, ó Deus, a sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Porque a igreja de hoje, ela precisa ter discípulos para impactar essa geração, para fazer a diferença, ó Deus, numa geração tão corrompida, ó Pai. Sabemos que não é fácil, mas que o Senhor possa estar nos ajudando, ó Pai. E se porventura, ó Deus, ao ouvir a Tua palavra ou a estudar a Tua palavra, ó Deus, muitos possam se identificar como crentes, ó Deus. Mas que nesta manhã, ó Deus, possa haver o quebrantamento e o desejo ardente de se transformar, ó Deus, a partir de hoje, ó Deus, começar a viver não mais como crentes, mas como verdadeiros discípulos. Continue a falar aos nossos corações, ó Deus. Continue a ministrar em nossas vidas. É no nome de Jesus que eu te oro, que eu te agradeço. Amém. Eu vou colocar um louvor agora no final desse vídeo que fala assim: se ele não for o primeiro do arautos do rei. E nesse louvor fala assim: se ele não for o primeiro, tudo isso que estamos vivendo aqui na terra, tudo isso que a gente às vezes durante anos a gente achou que éramos crentes, que estávamos no centro da vontade de Deus, tudo isso não vai passar de uma mera ilusão. Que a nossa vida não seja uma mera ilusão, mas que Cristo ocupe sempre o primeiro lugar em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Continue meditando na palavra de Deus. Continue junto conosco aí. E semana que vem, se Deus assim nos permitir, estaremos juntos novamente para aprender, para fortalecer a nossa base em Cristo Jesus. Um abraço em toda a sua família e fique com Deus. Haver um Senhor, se forem dois, um será amado
e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vai ocupar seu coração, mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir,